Fala, operadores! Vamos fazer a nossa análise de gráfico diário, mercado Forex e também alguns ativos digitais. Lembrando, hoje tem payroll. Vai ter a grande volatilidade de mercado toda primeira sexta-feira do mês. A gente tem os resultados de payroll, aonde traz uma grande volatilidade, né? Então, para quem está acostumado a operar é, day trade, scalp, movimentos curtos, é um movimento para não se arriscar, né? Existem vários que gostam aí desse movimento, mas o spread costuma ser bem grande e aí pode te trazer alguns problemas, hein? Então, ficar de fora também é operar, né? Não operar também é um ótimo setup. Mas vamos seguindo na nossa análise aqui, deixa eu trazer iene que vem devolvendo um pouco esse preço caro que está, né? Como eu disse no vídeo anterior, um comparativo de iene a 145 seria o nosso real a 6, 6,20 ali, é o que está acontecendo lá. Vou trazer, a gente falou de gráfico semanal, gráfico diário, né? No gráfico semanal aí dá para ver que ele já abre, provavelmente ele fecha essa semana com a vela negativa. Ele tem espaço para até mesmo criar uma condição de fazer um topo mais baixo comparado ao topo anterior, tá? Então, quando a gente olha isso no semanal, fica mais nítido, né? Vou colocar aqui uma linhazinha. Então, se ele desenhar isso daqui, fica bem favorável para buscarmos aqui a média de 20 no semanal, tá? Dá para buscar se isso se confirmar. Como que isso vai se confirmar? Somente se ele, na próxima semana, abrir e manter essa tendência, tá? Então ele poderia chegar aqui na casa dos 138.500, estaria confirmando ali um, um pullbackzinho, ainda estaria na sua tendência de alta, né? Ainda não seria uma tendência de baixa? Não. Ele estaria num pullback do semanal, tá? Mas isso já traz bastante resultado positivo, né, para a economia japonesa. No diário, nota que ele está rompendo a 20, então eu espero uma confirmação desse movimento. Se ele fizer como ele fez esse movimento de exaustão, ele vem, faz um topo mais baixo, aí a gente vai ver a 20 cruzando com a 50 e a 50 ficando um pouco flat. Isso sim me deixaria mais animado para assistir o iene buscar os 137 mil, tá? Isso vai acontecer, não sabemos, né? É uma probabilidade. Mas é uma probabilidade bem possível, né? Falta 5 minutos aí para o payroll. Vamos gravar o payroll, vamos ver como vai o mercado reagir, tá? Nos 60 minutos, no payroll a gente grava num time frame menor, mas nos 60 minutos dá para ver que ele rompeu a média de 400, né? A 50 e a 20 já está em total tendência de queda, está afastado, então é normal uma correção, né? É, esse rompimento da 400 é uma coisa que eu sempre reforço. Pode reparar que ele veio, fez o toque duas vezes, voltou na 200, se segurou, deixou um pavio enorme, se manteve abaixo da 50 até o rompimento da 400. Como esse rompimento foi muito forte, é possível uma confirmação que voltaria ali para poder cair, né? Como a gente tem o payroll, a gente precisa agora saber se esse preço vai apenas confirmar ou se ele vai voltar para ficar entre as médias e até mesmo buscar novos topos. Então, nesse momento, a gente tem que aguardar aqui um possível movimento do payroll, tá? Então, falta 4 minutos aí, a gente vai analisando. Vamos dar uma olhadinha no euro, já buscando o euro aqui, trazendo novamente, né, como a gente sempre faz, semanal, diário, 60 minutos. O euro não buscou, não está fechando, essa semana ele não deve fechar é, na média de 200, isso seria bom, né, para nós. Eu sempre falo isso nós por causa das posições de mercado, posições de ordem que estamos, né? Tô com um range bem interessante aqui. Eu gostaria muito que ele chegasse aqui no 1,10, né? Um com 10 aqui seria bem interessante. Mas aqui é a média de 200 no semanal, tá? Então, para a gente assistir isso acontecer, precisamos que ele faça esse pullback na 20 agora, tente o rompimento, provavelmente confirmar ali
na 400, fazer rompimento, confirmar de novo para subir. Tá? Esse seria o movimento mais saudável possível. Deixa eu apagar essa linha aqui do semanal. É a construção do mercado. Isso vai acontecer? Não sabemos. O mercado, como sempre repito, incansavelmente, falo isso para que vire um mantra na sua vida. O mercado é soberano. Não sabemos o que vai acontecer do lado direito do gráfico. Apenas temos as informações do lado esquerdo e, baseado nelas, a gente vai tomar decisões com a maior probabilidade de acerto. Sendo assim, caso no semanal ele venha a perder a 20 e venha a testar a 50, aí ele vai ter esse fundo aqui e pode até mesmo estar fazendo aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro de semanal, tá? Aonde que a linha de pescoço seria aqui o 1,06, tá? Rompimento da 50, confirmação, a gente poderia ter um padrão para baixo aí. Ah, mas é possível uma lateralização nessa região? Totalmente possível também, tá? Até porque ele está entre médias. E esse entre médias semanal, ele pode gastar algumas semanas aí dentro até poder se criar algum tipo de movimento interessante. Para o diário, para fazer para a gente poder trabalhar às vezes movimentos menores, a gente tem aqui essa leitura de uma lateralização entre 20 e 50, né? Tá preso ali dentro, mas ainda num cenário mais positivo é acima da 200. E olha só que ele vem numa sequência crescente, né? Então a gente pode ver aqui uma LTA. Não, até que eu não falaria uma linha de tendência tão forte, né? Uma linha de tendência um pouco fraca, mas ele ainda está dentro desse canal, né? O que não me deixa muito motivado aqui na crescente desse preço é a sequência de topo mais baixa agora, né? Comparado ao anterior, a gente tem um pequeno topo aqui que confirma a falta de força desse movimento comprador e assim a gente pode trazer uma lateralização, até mesmo uma reversão desse movimento. Mas vamos olhar nos 60 minutos. Falta aí um minuto para o payroll. Vou trazer aqui a tela do, do euro mesmo, mas a gente vai puxar agora para 15 minutos, né? Vamos ver isso mais de perto, como o payroll vai reagir, como vai ser, né? Ela já está tendo um spreadzinho. Olha lá, já começou, né? Já deu uma forte agressão. Olha aí o tamanho da vela já que a vela foi para 1,09, né? Bom, bom. Geralmente não é uma regra, tá? Mas um padrão que a gente sempre acompanha é essas explosões que dá nesses momentos de payroll, onde uma notícia com bastante impacto e volatilidade, ele às vezes vai fazer um grande impacto direcional, nesse caso do euro para cima, e aí ele volta, ele devolve, né? E depois ao longo do dia e nos próximos dias ele mantém essa tendência da direção da pancada, né? Pode reparar esse detalhe aí. É um detalhe para você acompanhar, não é para você tomar decisão. Lembrando, tudo que a gente fala aqui não é recomendação, não é recomendação de compra, é apenas uma leitura baseada em análise gráfica que a gente faz usando as médias ponderadas, né? E uma análise de macroeconomia também para tomada de decisão, somada a isso tudo. Então, payroll aí mantendo forte no euro, né? Uma vela aí bem agressiva no 15 minutos. Vamos dar uma olhadinha no iene também. Iene também deu uma vela bem grande, já está voltando, normal, né? Vamos ver como vai reagir. Vamos dar uma olhadinha no Giba. Gibinha, né? Opa, tá bem aqui apertado. Deixa eu mudar o time frame para 15 minutos. Também mesmo sentido de euro, né? Tá conquistando ali um topo mais alto. Estamos de olho aqui no 1,21 com 28 no Giba. Giba é o GBP USD, tá? A gente apelidou de Giba. O Iene é o Japa e o Euro é o Eureka. Pronto. Esses são os nomes que a gente apelidou aqui na mesa. Muito bacana, olha aí. O euro, cara, gostei, tá? Gostei muito. Vamos trazer aqui para o diário. Veja que no diário ainda é um impacto pequeno, né? A gente precisaria de mais. Mas já é um começo, né? Se ele voltar, eu ficaria muito
satisfeito de ver ele romper esse topo anterior aqui. E aí ele quebraria esse padrão de topo mais baixo, né? Buscaria o topo maior ali de trás, ali onde seria o cabeça do ombro, cabeça ombro, e quem sabe criar uma tendência de alta aí no diário, tá? E aí para o semanal ele estaria furando, né? Ele estaria furando a média de 200. Então veja que quando a gente olha um movimento no micro, no time frame pequeno, às vezes fica empolgado com o resultado ali, mas ainda não quer dizer muita coisa em gráficos maiores, né? Mas eu já estou bem satisfeito aí. No iene, no Japa, tá fazendo aí, ó, uma briga bem agressiva nesse candle. Veja que tá um paviozaço, né? Dos dois lados, muita guerra ali, né? Então, segurando o preço para não cair, não baixar de 142.500. Mas vamos ver o que vai acontecer no restante do dia, né? Daqui a pouco o mercado americano abre e também tem essa hora que o mercado vai consumir essa informação do payroll. E o Giba segue forte, né? O Giba que está descolado da zona do euro, ele acaba tendo uma independência da sua economia em relação a isso, mas reflete bastante com mais agressividade que o euro, inclusive. Né? Você vê que o euro ainda está na mesma barra forte, né? Vê que comparada nos últimos dias aí, a gente só teve barras elefantes desse formato para venda, né? Movimentos de desespero, vamos falar de pânico, né? Agora, quando é otimismo, igual está acontecendo agora, isso é bem bacana. O DXY era o que se esperava para baixo, obviamente, né? Ao contrário do movimento europeu, ele segue perdendo a média de 200 e 400 nos 60 minutos. No diário, a gente tem a necessidade para, se caso ele confirmar, ele precisa de mais uma barra, né? Precisaria de mais uma barra ali perdendo, mas ele dá um topinho duplo bem interessante. Deixa eu marcar aqui, não sei se vocês estão vendo isso, ó. Um topinho duplo bem interessante aqui, e a média de 200, ela faz o papel de linha de pescoço. Então isso aí, rompendo e confirmando, é bom, né? A gente precisa de ver esse movimento se ele vai ser posicionado. E aí, quem está me assistindo ou vendo esse vídeo em algum momento, às vezes vai ficar não muito satisfeito, né? Falando assim, porra, ele quer o DXY para baixo, ele quer não sei o que lá, mas é por causa das posições, tá? Ó, IN já, né? Olha aí, o pavio muito grande, a briga é muito grande, né? Não parece que o euro e o Giba já fica mais tranquilo na sua tendência de movimento, mas o iene está querendo realmente segurar, né? Tá segurando. Vamos ver. A próxima vela, vamos ver como fica. Ah, que você não olha 5 minutos, porque é tiro, porrada e bomba, né? Ficar olhando gráfico pequeno não vai ter muito sentido. Quando você olha 5 minutos, você não tem uma leitura tão boa. É boa às vezes para você colocar um gatilho, né? Para quem opera Forex, é, não faz muito sentido operar nos 5 minutos, a não ser que você tenha uma necessidade ali de fazer trades curtos, né? Levantar um capital às vezes com muita responsabilidade, tem domínio de técnicas, aí pode ser, tá? Mas o Forex te permite operar bastante tranquilo, né? Te permite operar de uma forma que não há necessidade desse giro louco de ficar boletando toda hora. Então você consegue posicionar, fazer bons trades, é muito bom. Ó, euro confirmando aí, né? Euro segurando sua posição, a barra elefante bonita depois de um martelão desse. Então vem a marreta do Thor aí com a sequência de barra elefante monstra. Isso é bom, tá? Tô só de olho aqui, bem interessado na próxima abertura de vela aqui do iene, né? Ele pode fazer essa correção, inclusive. A gente vai desenhar isso agora e a gente vai falar. Eu vou deixar esse desenho aqui para a gente ver o que foi que aconteceu, né? Ó, vou deixar esse desenho aqui. Vou até pintar de uma corzinha mais clara para não atrapalhar. E aí, na segunda-feira, a gente vai analisar, tá? Por quê? Porque ele deu a pancada de direção, no caso, perdendo esse preço, ele pode voltar e confirmar, obviamente, né? Devolve um pouco dessa agressão e depois ele pega a tendência inicial
do momento da notícia, tá? Já se passaram 6 minutos, agora o mercado já vai começar a esfriar o reflexo dessa notícia e ver como ele vai consumir. Mas a gente ainda pega uma movimentação forte na abertura de mercado americano, tá? Então vamos continuar aqui com a. Olha isso, né? O normal também, Giba muito afastado. Lembra da regra que eu sempre insisto em falar e vou falar incansavelmente para que isso vire um mantra. Toda vez que o preço está longe da média, só existe duas possibilidades, né? Ou o preço espera a média chegar, ou ele vai voltar na média. Então, com isso, a gente está vendo essa explosão e é super normal que ele volte. E o que a pergunta que fica é: ele vai continuar a tendência desse movimento criado ou vai reverter, vai devolver tudo e ainda reverter, né? Então a gente vai acompanhar para saber disso. Eu marquei aqui N como a possibilidade dele voltar e continuar perdendo, porque ele já vem construindo isso, né? Então vamos trazer aqui para os 60 minutos, a gente vê isso mais calmo. Você vê que a gente vê um resultado de payroll num movimento pequeno, parece ser uma coisa grande, né? Num time frame de 15 minutos, né? De 30 minutos. Mas quando você traz isso para o 60 e para o diário, não é um reflexo tão grande como a gente se esperava. Mas aqui, ó, tá vendo? No diário, a gente só vê essa barra do dia mais forte. E aí, se ele buscar 50 ali, aí pode ser que ele confirme. Batendo nas 50 existe aquela possibilidade, né, de confirmação novamente. Sempre vamos trabalhar baseado nesse bate-bola aqui acontecendo, né? Então a 50 fazendo isso, a 20 já trazendo um declínio aqui para cruzar com a 50, seria essa possibilidade de buscar a 400 e a 200 aqui embaixo. É, meus operadores, esse aqui vai rolar. Deixa eu passar as ferramentas para o lado de cá. Vamos de Japa a gente já olhou Giba, né? E o dólar brasileiro, vamos olhar aqui, né? O Doleta tá aqui no semanal, é, quicando na média de 400, está entre a 200 e a 400 no semanal. Na média mãe aqui, que é a 50, tá numa tendência de baixa e é super normal ele bater ali e não romper de cara, né? Lembra que a gente sempre bate nisso. Médias fortes não é assim. E aí ele chegou a bater na sua mínima, que é 4,75, cara. Muito, muito. E olha pra você ver, ele fez já, né? São o terceiro dia que ele bate lá e volta, né? E agora tá bem agressivo aí no 4,88, querendo voltar pra casa dos R$ 5. R$ 5 é esse número mágico, né? Ele sempre vai dar muita briga ali, né? Pode puxar aí que ele sempre bateu muito forte, né? No semanal é esse cenário, entre médias, embaraço, né? Tiro, porrada e bomba aí dentro. Agora, no diário, ele está fazendo uma confirmação de 50, ou seja, ontem ele rompeu 50, agora ele volta, confirma. Se ele manter essa tendência, ele pode buscar a 200 no diário. E ele buscando a 200 no diário, tem espaço para isso, e aí a gente vai ver que a 200 no diário é a 50 do semanal, né? Mais ou menos isso. Né? Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso. E aí a gente trazendo para os 60 minutos, ele já tem um caminho livre de subida. Ele já tem um caminho livre de subida. Então, se ele volta para romper o topo anterior do 4,94, o caminho para ele buscar os R$ 5 está livre, né? O caminho para ele buscar os R$ 5 está livre. Isso vai acontecer, não sei, vamos ver como que ele chega lá. Se ele chegar nos R$ 5, vamos ver como que ele reage, né? Chegou nos 5 bola ali, pode ser que tem muito lote para bater na cabeça dos otimistas aí. Vamos ver, tá? Mercado japonês tal, e o Dow Jones, como reagiu, né? Olha só, fizemos uma leitura aqui de euro, euro tá devolvendo já. Deixa eu olhar bem próximo aqui. Não, ainda não tá devolvendo, não. Né? Ainda não tá devolvendo, tá metade da barra aqui ainda. Vamos ver se ele vai fazer a confirmação. Tá bem bonito aí para continuar. Vamos ver como vai reagir. Né? Ainda tem o mercado americano para a gente analisar na hora que o mercado abrir, tá? Deixei essa marcação de N aqui para a gente falar dela segunda-feira. Giba, mesmo movimento
Sempre lembra um pouquinho que ele está à frente do euro, né? O que ele faz, passa um pouquinho o euro está fazendo. Não é regra, tá? Mas é só um padrão para a gente sempre acompanhar. Aqui ele é mais sensível, né? Vamos dizer assim. O Giba está mais sensível que o eurinho. Beleza? Então esse aí foi essa leitura que nós fizemos é, sobre o payroll, tá? Já se passaram 12 minutos. Vamos acompanhar se ele vai fazer esse movimento de voltar aqui e continuar a sua tendência inicial, né? É normal essa correção, é normal devolver, mas o que a gente quer saber é se ele mantém a sua tendência original, tá? Então é isso aí. Até mais, turma. A gente vai se falando. Mandar um abraço pro Cais, nosso parceiraço, e vamos fazer aqui uma análise rapidinha aqui de alguns ativos. Olha só, BTC, né, mantendo aqui, ó, até tinha feito essa marcação ontem, né, sobre esse movimento que ele criou. Tá encaixotado, né? Não tem muito o que tomar de decisão. Cara de power breakout agora, que é o ponto de interrogação, né? Eu estou preocupado com esse movimento aqui, se ele vai ser, né, eu até botei um ponto de interrogação aqui, horrível, né? Tentei fazer um desenho aqui que não deu certo. É um ponto de interrogação, tá? O que que é o objetivo aqui? É saber se ele vai fazer um power breakout, se ele vai sair daí, se ele vai ou vai devolver todo esse movimento. É isso que a gente quer saber dele agora, né? Tá tendo rumores aí, notícias em cima de fundos falando sobre o Bitcoin ser o novo ouro digital, toda aquela coisa, né? Bem intencional, né? Então, quando isso acontece, o Bitcoin pega uma animosidade de mercado e tem uma tendência de subida. Agora, toda compra tem o momento de pegar o seu lucro, né? Então a gente pega esses tiros muito grandes aí e é normal ver uma correção. Seguindo os padrões de análise gráfica que a gente gosta, a gente percebe essa alta, uma alta absurda que teve aqui, né? Depois de uma série de acumulação. Veja que teve acumulação, rally, né? Uma reacumulação, outro rally. E agora a pergunta é, na região dos 30 até o 31.500, aonde ele está encaixotado nesse momento, isso está sendo uma reacumulação ou está sendo uma distribuição, ou seja, está tendo uma desova de contrato ali, ou está tendo uma, uma acumulação de contratos ali para um novo sprint, para um novo rally. Isso a gente não sabe, mas as médias nos indicam alta. Então esse momento é o ponto de interrogação para saber. No gráfico diário, ele está me mostrando um power breakout? Como que eu vou saber disso? Se a vela, as próximas velas agora forem positivas e começarem a superar o 31.500, eu acredito nesse power breakout, tá? Para gráfico menor, vamos trazer aqui para o semanal, né? A gente gosta sempre de ir do semanal para o menor, né? Ah lá, no semanal ele está longe da média. Então no semanal ele ainda seria esse desenho de esperar a média chegar ou até mesmo de voltar na média, tá? De 50. Eu coloco aqui a média de 50 no 27.510. Essa média poderia ser alcançada, chegar ali nesse momento e ele buscar essa leitura de esperar a média chegar e ainda assim está mantendo o seu padrão de reversão normal, tá? Que ainda ele manteria um topo, um fundo mais alto, uma sequência de topo mais alto, manteria dentro dessa LTA no semanal e estaria tudo certo, né? A necessidade às vezes da gente sempre olhar gráfico semanal, gráfico diário em tempos menores é para a gente ter essa noção da imagem inteira do quadro. É igual você tirar um zoom de uma imagem, né? Você tira o zoom, você não está vendo uma coisa só. Você tira o zoom, você consegue ver o movimento como um todo. Então, se ele volta na média de 50 no semanal, ele ainda está em tendência de reversão ali, seguindo para sua alta. Agora, se ele perder a 50, buscar 200, que é lá no 22 mil, aí sim eu começaria a construir um outro cenário. Mas nesse momento, se ele volta na média de 50 do semanal, ele ainda está na tendência, né? Obviamente, muita gente na internet vai falar, vai derreter, né? Vem aquele pânico todo, mas a troco de like isso daí, para ficar falando e criando notícia e criando hype, mas isso no fundo ainda não quer dizer nada, né? É ficar tentando adivinhar alvo para gerar polêmica, né?
Vamos falar que é 12 mil, vamos falar que é 100 mil. Qualquer número que você falar, o lado direito do gráfico, você não sabe o que que vai acontecer, né? Tudo isso aí é clubismo, é achismo. No gráfico diário, a gente acabou errando, né? Fez aqui o diário por semanal e voltou para o diário. Mas olha aqui no H1, nos 60 minutos. Os 60 minutos ele tem uma polêmica aqui, né? Que além dele estar dentro daquela retangulação, daquela lateralização do diário, ele nos 60 minutos está abaixo das médias. Então ele tem um trabalho extra, né? Porque para ele voltar para um caminho de alta, ele precisa alterar a, precisa superar essas médias. Então ele teria que superar. Vamos fazer um desenho aqui. Ó, ele teria que superar essas médias, voltar nas médias, confirmar sua tendência, romper topo anterior, romper essa lateralização, confirmar a lateralização, tá? Então veja que a gente vai ter um certo trabalho. Isso pode acontecer com uma única barra em BTC? Pode, porque cripto é isso, né? Cripto tem uns movimentos muito loucos. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, para ele confirmar essa alta aí, ele tem que ter um posicionamento, tem que ter uma agressividade. Está tendo algumas notícias que podem gerar isso, mas nada confirmado ainda. A gente precisa assistir. Se isso acontecer, seria um cenário bem interessante, né, de buscar uma subida acima das médias. Na hora que ele volta uma confirmação, aí eu tenho uma bela de uma entrada até mesmo acima dessa lateralização. Se caso eu perder a boa oportunidade, lá no diário também eu tenho outras boas oportunidades, né? Não precisa ficar preocupado. Opa, apaguei minha lateralização aqui. Vamos dar uma olhadinha em Ethereum. Vamos dar uma olhadinha em Ethereum. Vou pegar o Etherex. Etherexinho. Vamos lá no semanal. Depois vocês mandam aí o que, que é legal da gente estar olhando depois de Ethereum e depois de Bitcoin. A de ontem foi ADA, né? Tem gente operando ADA ainda, não é possível. Mas vamos lá. No semanal, a gente está em cima das 50, cara. Isso eu enxergo aqui como uma lateralização, porque o cruzamento das 50 foi feito agora. Isso aí pode ser essa indecisão que o mercado está passando. Em referência ao destino ali de BTC. Então, se BTC pega uma tendência de alta, obviamente puxa todas as altcoins, todas elas vão seguindo atrás, mas esse momento fica bem parecido à leitura, porque fica dependendo muito dessas notícias que estão rolando. O gráfico mostra para nós ali uma certa acumulação ou distribuição, não sabe? Então, a direção dela vai ser tomada depois que isso acontecer. E isso pode ser influenciado pelas essas notícias de mercado que vem acontecendo, né? Principalmente sobre a BlackRock, isso tudo que vem falando, né? O pessoal que antes falava mal e queria condenar, né, os criptoativos, hoje querem se posicionar, querem ter fundos, estão pedindo autorizações e essas autorizações foram negadas, mas isso pode trazer essas oscilações de mercado. Então esse otimismo, né? E o mercado de criptoativo ele tem um otimismo até exagerado, né? Onde que qualquer notícia faz o preço ir muito alto ou qualquer outra notícia pode fazer cair bastante. Sendo assim, eu acho que o Ethereum agora no semanal ele entra numa fase que ele precisaria sair desse range, né? Vamos fazer uma marcação aqui. Olha, ele precisaria sair desse range aqui, tá? E aí, quando eu falo sair, eu não falo apenas sair rompimento, lembra? 90% dos rompimentos são falsos. Precisaria sair e confirmação. Então, se ele sai desse rompimento, confirma e pega uma direção, beleza, né? Qualquer um desses movimentos é fácil de operar, mas ele precisaria fazer isso para confirmar. Aqui dentro, tudo que a gente fizer dentro de um gráfico semanal vai se tornar um achismo e aí a gente pode ficar tomando aqueles stop bobo, né? Toda hora toma um stop, toda hora tá tomando um stopzinho pequeno
mesmo que seu risco for pequeno, dessa forma, consumindo aí o teu capital, né? No diário, no diário, ele tem uma vantagenzinha no diário que ele está em cima das médias, né? Eu não procuraria venda nesse momento, porque eu posso ser estopado pelas médias. Eu procuraria mais compra se ele confirmar também esse rompimento desse range aqui, né? Não muda muita coisa do semanal para o diário nesse momento, né? Eu não tenho aquele espaço de proteção para para esse trade aqui, mas eu ainda buscaria dentro desse cenário mais uma possibilidade, se houver, de compra de venda somente abaixo dessas médias. Acima das médias aqui fica bem complicado de pensar em venda. Nos 60 minutos, totalmente contrário do gráfico diário, né? Ele está abaixo das médias, a média de 50 e 20 em tendência, então a gente não tem esse cenário positivo para compra. Para ter, se pensar em compra, ele teria que estar totalmente invertido, assim como ele está no diário, tá? E aí, como ele está em divergência do H1 para o diário, fica bem complexo mesmo. Para eu acreditar numa venda do H1, eu vou passar um calor, um estresse ali naquela região do diário, vendo ele passar por aquelas médias. Então seria um trade que eu teria que segurar a posição. Eu poderia estar vendo um lucro gigante e vendo devolver todo esse lucro para ele poder às vezes continuar, tá? Então é essa que pode acontecer. Ah, então eu posso fazer trades curtos. Isso. Aí seria uma estratégia mais inteligente, né? De repente pega alvos menores, um exemplo de venda no H1 com a saída numa média de diário e tal, aí é só você calcular teu risco e retorno, se isso fazer sentido para você, pode ser uma boa. Do contrário, não vale a pena arriscar, vale a pena esperar e pegar a melhor onda possível, né? Igual aquela série de ondas, vem uma série de ondas, o surfista ele escolhe a melhor, né? E a melhor nunca é a primeira. Legal? É, a gente agora volta para outra moeda. Vamos dar uma olhadinha. A gente olhou o ADA ontem, vamos olhar o ADA hoje também. Não tem problema, né? ADA no semanal, vamos puxar o One Week. Vamos ver o que o gráfico tem para nós. Sensação de fundinho duplo aqui, né? Ele precisa é, perder aqui. Ó, fundinho duplo aqui. Será que dá venda? Não sei. Eu estou vendo ombro, cabeça, ombro também. São padrões gráficos, tá? O que acontece do lado direito do gráfico a gente não sabe. Pode ser que isso confirme, pode ser que não. Um ombro, cabeça, ombro, onde a tendência de média está para baixo, eu não confio muito. Posso me frustrar com esse tipo de imagem, tá? Não é igual quando se opera price action, que não usa média, não usa nada. Aí você pode se frustrar porque as médias estão com tendência de baixa. Então, para o preço é, fazer uma retomada, ele precisa virar essas médias. E para virar essas médias, isso demanda alguns movimentos necessários. Então, nesse caso aqui de ADA, ele demoraria às vezes algumas semanas, né, para virar essas médias para se criar uma tendência de alta. Obviamente, é, o ombro, cabeça, ombro faria mais sentido uma entrada próxima à média. Desse momento aqui, estaria muito longe da média, eu não tomaria o risco porque ele já tem um fundinho duplo. Então, no semanal, eu tenho essa leitura aqui, de cuidado, muito cuidado, né? Tem que buscar gatilhos mais próximos da média. Olha só para você ver aquela marcaçãozinha que eu fiz no fundo duplo, olha o tamanho dela aqui no diário. No diário aqui agora ele está fazendo fundos mais altos, uma grande retorno ele teve aqui. Olha que pancada, né, que ele devolveu. Olha o tamanho desse pavio. Depois uma sequência de fundos mais altos com topos, então isso pode criar, mas eu precisaria ver ele pelo menos buscar 200, tá? Ele pelo menos buscar 200 para mostrar uma tendência de alta. Acima de 0,38 poderia ser uma estrutura dele voltar a subir, né? E aí também ficar de olho em BTC para ver, porque isso sofreria um grande impacto. Do mais é isso, tá? Vamos acompanhando, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Esses cenários, acompanhar os noticiários sobre o assunto, né? Não fique só operando o gráfico, junte as duas informações, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo sobre o ativo que você opera, junto com a tua análise gráfica, você vai minimizar
né? Os erros você vai diminuir, nunca vai ser 100%, mas você vai conseguir trabalhar numa margem de assertividade maior. É isso que importa, é isso que te mantém vivo no mercado. Não acredite no conto da carochinha, isso daí não existe, não existe milagre, tá certo? Pessoal, bom final de semana para todos. Segunda-feira estamos de volta.